Queridos irmãos, a graça e a paz, amém? Estamos aqui nessa noite mais uma vez para a gente poder estudar a palavra do Senhor e ver o que Deus tem para nosso coração nessa noite, ver qual é o aprendizado, qual é a prática que nós devemos ter para que nós consigamos aí vencer mais essas etapas, essas tentações e sermos diferentes conforme Jesus espera de todos nós, amém? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a comunhão, né? A comunhão do cristão, né? Cujo título da lição hoje está escrito assim, olha, a união cristã, o vínculo da perfeição. Vamos orar para que nós consigamos aí atingir o máximo do aproveitamento desse estudo? Senhor, em nome de Jesus, nós nos entregamos ao Senhor de corpo, alma, coração e espírito, para que o Senhor possa trabalhar conosco nessa noite e fazer com que nós sejamos, ó Deus, cada dia mais vencedores, praticantes da Tua palavra, diferentes daquilo que o mundo tem pregado, e que nós sejamos aquelas pessoas que vão agradar ao Senhor com cada atitude nossa, cada fala, cada gesto venha agradar ao Senhor. Porque, Senhor, nós queremos nos entregar ao Senhor ao ponto de que tudo o que fizermos seja para a Tua honra e a Tua glória. Então nos usa, meu Pai, para que nós possamos sempre dar esse testemunho do quanto o Senhor é importante e prioritário na nossa vida. Seja o Senhor das nossas vidas dessa noite. Abençoa todas as pessoas que estão em comunhão conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, como texto áureo, nós vamos ler nessa noite. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que era a doutrina dos apóstolos daquela época, gente? Era a comunhão, ou seja, todo mundo tinha que estar sempre unido, né? Aí você vai falar comigo assim, pastor, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha videoconferência, não tinha internet, por isso que eles precisavam se encontrar. É verdade, você tem razão, né? Mas nada concebe que hoje você fique na sua casa vendo o culto online, né? E não vá para a igreja para você trocar uma ideia com seu irmão, não vá para uma igreja para que você possa ver às vezes a tristeza na face do teu irmão, porque enquanto você está assistindo ali na internet, você está vendo só a câmera filmar o pastor, né? Você está vendo só a câmera estar ali diante dos ministros de louvor e tudo mais, mas você não está vendo a face do seu irmão, você não está sentindo se ele está triste ou não, se ele está alegre ou não, e então você não tem como compartilhar nada com seu irmão. Por isso a comunhão é extremamente importante, porque ela vai fazer com que eu e você amemos o nosso irmão, né? E amar o nosso irmão significa podermos aconselhar, podermos tratar sem julgar o nosso irmão. Amém? Como verdade prática, a gente lê da seguinte forma: o amor é a característica mais forte do verdadeiro cristão. Identifica-o como discípulo de Jesus, realçando ao mundo o vínculo da nossa perfeição. Você é discípulo de Jesus? Então você sabe amar e principalmente amar o seu irmão. Segunda-feira, leitura da segunda-feira, Colossenses capítulo 3, verso 14. A palavra do Senhor nos diz assim, olha: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. Que amor que é esse? O amor de Deus. A palavra do Senhor pede para que a gente se revista do amor. Paulo pede para que nós nos revistamos do amor. Porque quem ama não julga, quem ama simplesmente trata. Quem ama não joga pedra, quem ama aconselha. Quem ama não faz coisa errada, quem ama simplesmente tenta fazer a coisa certa. Quem ama dá testemunho de Deus, quem ama glorifica o nome de Jesus, quem ama faz com que tudo que sejam os seus passos, as suas atitudes, seus gestos, venham glorificar o nome do Senhor. Então, esse é o verdadeiro amor, né? E na leitura da terça-feira, João 13, 35, né? João 13, capítulo 35, fala da seguinte forma: com isto,
Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ora, Jesus Cristo, quando ele veio na terra, ele veio para demonstrar o real amor dele por nós, né? Tanto que morreu na cruz, sofreu um martírio fora do comum, né? E caladinho ele foi para a cruz e derramou o sangue dele por mim e por você, né? Isso é um grande testemunho do amor. Agora, ele não quer que eu e você, a gente vá para uma cruz, para o nosso sangue ser derramado pelo outro ou pelo outro. Ele simplesmente fala, olha, eu amei vocês a ponto de ir para a cruz, mas eu sou Deus, eu consigo vencer a morte, eu venci a morte, né? Agora, e vocês? Não, vocês basta, você não precisa ir para a cruz, basta você simplesmente amar o seu próximo, como você ama você mesmo. Amém? Na leitura da quarta-feira, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8 e 9. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8 e 9. Nós vamos ler da seguinte forma assim, olha, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém? Que amor que é esse? Aquele amor que não passa, aquele amor que não acaba. Esse amor é de quem? É do nosso Deus. A excelência do amor está na sua permanência em nós. A excelência do amor de Deus está no fato de ser um amor para a eternidade. Ou seja, Ele nos ama independente de quem somos nós, e Ele faz com que nós, pelo Espírito Santo dele, guardemos esse amor e comecemos a agir segundo esse amor que Ele tem por nós. Para isso, Ele começa a tentar também nos ensinar a amar. E muitas vezes Ele consegue, porque a gente aprende a amar segundo o que Deus nos ama e segundo o que Jesus Cristo dá a demonstração de amor por nós. Hebreus capítulo 13, na leitura da quinta-feira, Hebreus capítulo 13, verso 1 até o 3. Hebreus 13, 1 a 3. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados estivessem com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. É o amor onde você coloca-se no lugar do outro. É o amor onde você, antes de julgar o outro, porque ele está te tratando mal, às vezes porque ele está irritado, às vezes porque ele brigou com o chefe, antes de você tratá-lo dessa forma, ou de julgá-lo por tudo isso, você tem que simplesmente procurar se colocar no lugar dele. E ao se colocar no lugar dele, você vai entender que talvez você teria uma reação tão igual a ele ou às vezes pior. Por isso é interessante que quando você ama o seu irmão, você se coloca no lugar dele em meio ao sofrimento. E aí sim você vai conseguir começar a tentar tratar o seu irmão, a tentar aconselhar o seu irmão para que toda aquela má situação passe. E aí ele volte a ser o cristão que vai te amar, assim como você o amou. Amém? Leitura da sexta-feira, 1 Coríntios, capítulo 4 até o 8. Capítulo 13, verso 4 até o 8. A palavra do Senhor nos diz assim, olha, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se envergonha, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Olha, esse amor que é paciente, que é bondoso, ele nos traz, essa passagem ela nos traz as características que nós devemos ter ao amar o nosso irmão, né? As características que nós temos que ter para termos o verdadeiro amor, né? Em João capítulo 3, verso 16, a palavra do Senhor já nos mostra como que é o amor de Deus por mim e por você. João 3,16, lembra? 3,16 é aquele famoso versículo que todo mundo sabe de cor, verdade?
João 3,16. O que a palavra do Senhor nos diz, você já deve ter até falado ele aí agora, né? Ele fala o seguinte, porque Deus tanto os amou, que o mundo os deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já falei várias vezes, você já deve ter falado isso, e é exatamente isso. Qual é o maior amor que se tem no mundo? O amor de Deus. Amém? Porque é um amor que me leva para a salvação. Um amor que, se eu aceitar ser amado por Deus, automaticamente o sangue de Jesus ele começa a ter efeito sobre a minha vida. E o efeito do sangue de Jesus na minha vida é fazer com que eu não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Como leitura bíblica em classe, nós vamos ter então Salmo de número 133. Nós vamos ler o capítulo todo, Salmo de número 133. Ele tem 3 versículos. E a palavra do Senhor nos diz assim, olha, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Quando ele essa comunhão que fala lá em Salmo número 133, ela fala sobre o óleo derramado, óleo precioso derramado sobre a cabeça. O que você imagina? Se está mostrando que o óleo é derramado sobre a cabeça e ele vem até a barba e vai até a nuca, significa que você tem unção sobre toda a sua cabeça. E a comunhão com os irmãos é algo que toma conta das nossas cabeças, porque se eu estou com um irmão que pode me dar excelentes exemplos e eu aprendo esses exemplos do irmão, significa que eu estou ganhando unção, né? Para que eu seja diferente e cada vez mais diferente. Agindo como aquele irmão age, né? Eu vou ser muito diferente, eu vou ser uma pessoa que vai dar testemunho de Jesus Cristo. E ainda fala, é como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes. O orvalho, que horas que cai o orvalho, irmão? O orvalho cai à noite, tá certo? Mas e quando chega de dia? Naquela época, no Monte de Sião, era clima de deserto, né? Então, quando chega de dia, a temperatura vai aumentando. E aí, esse versículo fala assim, ali o Senhor concede a bênção da vida. Por quê? Se você pega uma semente e joga ela na terra, aí a palavra fala que essa semente tem que morrer para que ela comece a brotar, não é verdade? Mas o que faz essa semente brotar? A temperatura baixa da noite e o calor durante o dia, né? Isso faz com que gere vida. É exatamente isso que está ali no Salmo 183, né? Então, o amor, ou seja, a comunhão com os irmãos, ela faz com que nós tenhamos vida, porque ela vai fazer em mim e em você o mesmo efeito de uma semente quando é plantada. Amém? Bom, o que significa a palavra comunhão? Significa vínculo espiritual e social estabelecido pelo Espírito Santo entre os salvos de Jesus, né? Isso é comunhão, né? O que é entre o pessoal do mundo? É comunhão? Não, é uma festa, é uma simples festa. Não é comunhão. Né? Comunhão é entre os salvos. Comunhão é eu e você estarmos juntos para discutirmos sobre a palavra do Senhor, para falarmos sobre a palavra do Senhor em todos os aspectos, para a gente poder rir, a gente poder brincar. Afinal de contas, Jesus Cristo ele nos dá a liberdade, né? Porque a palavra fala que em Jesus Cristo nós somos livres. Livres para quê? Para sermos alegres, porque estamos no caminho correto, né? E praticando as coisas que são do nosso Deus. O que é a comunhão dos santos? Tópico 1. Do que acima afirmamos, depreende-se, ou seja, aprende-se. A comunhão dos santos implica, primordialmente, na aceitação plena por nossa parte daqueles por quem Cristo morreu. Definamos-la, né? Ou seja, vamos definir de conformidade com o Novo Testamento. Olha só para você ver. Definição do que é a comunhão. Né? De acordo com o dicionário teológico, a comunhão dos santos é o vínculo espiritual e social estabelecido pelo Espírito Santo entre todos os que recebem a Jesus Cristo como Salvador e como seu único e suficiente Salvador. Tendo como base o amor,
Tal vínculo faz com que esses crentes sintam-se ligados num só corpo, do qual é a cabeça. Isso é a definição de comunhão dos santos, né? A comunhão dos santos é exatamente isso aí. Nós todos estamos interligados um ao outro. Nós nos amamos, ou seja, o que é o amor do cristão? É aquele em que a gente se ajuda em meio à dificuldade. A gente ora um pelo outro em meio das tristezas e dificuldades. Às vezes você não consegue chegar para poder atuar de forma física ajudando o seu irmão, mas só o fato de você orar por ele, só o fato de você estar com ele em oração, já é grande coisa, porque lá no mundo ninguém ora por ninguém. Lá no mundo não se aceita nem o nosso Deus, que dirá orar pelo outro, pedindo para que Deus tenha misericórdia e ajude o nosso irmão. Não, jamais, né? Então nós temos que parar para pensar nessa definição e saber que a comunhão dos santos é quando nós nos unimos tendo Cristo como cabeça e nós amamos ao outro de igual para igual, né? Bom, a origem da nomenclatura teológica, embora tal expressão não se encontre nas páginas do Novo Testamento, a sua ideia acha-se em toda a Bíblia Sagrada. Ela foi usada oficialmente pela primeira vez num sermão pregado por Nicéias de Remesiana, por volta do ano 400, né? Então, a palavra comunhão é exatamente isso aí. E a comunhão dos santos na Bíblia, o que é? A comunhão dos santos na Bíblia é uma expressão biblicamente forte, ou seja, quer na comunidade de Israel, quer na igreja primitiva, seu conceito histórico não é uma mera definição, é uma prática que leva o povo de Deus a sentir-se um só corpo. Isso é comunhão, irmão. Por que a gente convida você para vir à igreja, né? É para que nós vivamos em comunhão. Porque não é interessante que eu esteja aqui na igreja e você lá na sua casa, né? Nos dias dos estudos a gente está fazendo isso. Sabe por que a gente faz os estudos agora online, pelo menos por enquanto? É porque quando a gente chama você para a igreja, para nós estudarmos a palavra do Senhor, vem sempre as mesmas pessoas. Eu, pastora Sandra, pastor Antônio, pastora Noemi, Israel. Aí, de vez em quando, vem outras pessoas, né? Mas assim, o compromisso, né, de vir para esse lugar, para a gente estudar a palavra, fica basicamente só com algumas pessoas, né? A Zilpa e o Toninho também vêm, né? Muito, né? Então, assim, esse tipo de situação são situações em que como se prega uma comunhão, sendo que essa comunhão era vivida apenas por poucas pessoas. Ora, o Cristo, ele é o cabeça de todos aqueles que o aceitam. Então, o resto, ou seja, todas as demais pessoas que o aceitam, vivem no corpo de Cristo. E viver no corpo de Cristo é uma comunhão completa entre os irmãos, né? Então não adianta eu e você ficarmos ali de um lado e o outro do outro e a gente falar que a gente serve a Jesus, porque não há como servir a Jesus sem ter comunhão. Precisamos ter comunhão todos os dias. Precisamos ter comunhão sempre para que você possa olhar no meu rosto e ver o quanto eu estou entristecido, ou às vezes eu estou alegre, eufórico, e aí nós podemos conversar e eu dizer: olha, irmão, hoje eu estou entristecido, eu preciso da sua oração. Amanhã eu estarei eufórico, alegre, sorridente, aí eu falo: olha, irmão, hoje eu estou alegre e sorridente, estou com força suficiente para orar por você. Tá vendo? Então as coisas da comunhão dos santos é exatamente isso aí. Amém? Como é que era a comunhão dos santos lá em Israel, né? Nos momentos de emergência nacional, ou seja, onde o pessoal estava passando aperto, levantavam-se os hebreus como um só homem, ou seja, todo mundo se unia em comunhão, não é verdade? Isso mostra que se um israelita sofria, os demais também sofriam. Se uma tribo via-se em perigo, as outras viam-se ameaçadas. A fim de manter o seu próprio povo unido, suscitava o Senhor líderes carismáticos, como, por exemplo, Gideão e Davi. Pessoas que foram líderes, né? E eles, sendo líderes, eles cativavam as pessoas e conseguiam motivar as pessoas para que essas pessoas se mantivessem unidas, porque nessa união havia vitória. Nessa união havia participação plena de Deus
né? E aí um só corpo fazia parte, e aí Deus, ou seja, o próprio Jesus Cristo seria o cabeça desse corpo. O amor entre os israelitas era realçado na lei e nos profetas. Os hebreus, por exemplo, não podiam emprestar com usura para os seus irmãos, ou seja, como é que você ama o seu irmão? Ah, eu preciso emprestar um dinheiro para ele. Ah, eu preciso emprestar o dinheiro para ele, então eu vou arrancar o oi dele no juros. Não, esquece isso. Você pode até cobrar o juro, mas não cobre com usura, ou seja, é com exagero, tá certo? Com exagero, para que você enriqueça e o seu irmão tenha que empobrecer para te pagar aquele dinheiro que você emprestou. Então, é esse tipo de coisa que não é aceitável pela palavra do Senhor, né? Quando da colheita eram obrigados a deixar aos mais pobres as respigas. Foi o que aconteceu com a moabita Ruth, ou seja, o que é respigar? Respigar é quando você sai fazendo a colheita e tudo aquilo que cai no chão, você não cata para você. Você deixa ali que vai ter gente que vai vir para catar e vai aproveitar aqueles grãos para eles. E dessa forma você contribui para que o seu irmão seja também alimentado. Amém? Mesmo que a colheita seja sua. Quando a comunhão dos santos de Israel era quebrantada, instalava-se a injustiça social e a opressão e a violência naquele aspecto, né? Para conter todas essas misérias, erguia Deus os seus profetas que, madrugando, repreendiam os injustos, buscando reconduzi-los aos princípios da lei de Moisés. No tempo de Neemias, a tensão social chegou a tal ponto que os israelitas vendiam-se a fim de resgatar suas dívidas. A comunidade hebreia do Antigo Testamento foi destruída por não cultivar a comunhão dos santos. Amém? A comunhão dos santos em o Novo Testamento. Sem a comunhão dos santos, não pode haver cristianismo. Todos os escritores do Novo Testamento, a exemplo do Salvador, realçavam a comunhão dos santos. No Sermão do Monte, Jesus ensinou aos seus discípulos a se amarem uns aos outros. De outra forma, não seriam contados entre os seus seguidores. Lucas ilustra como era o cotidiano. Lucas ilustra como era o cotidiano da comunidade dos discípulos do Nazareno. Aliás, um casal morreu fulminado pelo Senhor por haver infligido o princípio básico da comunhão cristã. Saulo discorre sobre a unidade dos fiéis, descrevendo-a como o vínculo da perfeição. Tiago critica os cristãos que, apesar de se apresentarem como tais, ou seja, como fossem cristãos, eram movidos pelo desamor, inspirados por um preconceito social. Mas peraí, tem preconceito no meio de vocês? Então não tem amor, não tem amor, né? Por que você tem preconceito com o outro? Sendo que você às vezes é até pior, ou no mínimo igual ao outro. Melhor você não é. Então a gente tem que parar para pensar que quando você começa a ter preconceito em relação ao outro, existe aí um desamor. E por isso não se considera você como um seguidor de Jesus. Amém? A comunidade dos bens, ou seja, tudo era para todos. A Igreja de Cristo mostra o que pode fazer o amor de Deus em nossos corações. Um amor, aliás, que se traduz em prática e não em meros conceitos. O que quer dizer, por exemplo, da comunidade dos bens. Comunidade dos bens ou de bens, prática observada nos primeiros dias da igreja, quando os crentes premidos de amor, ou seja, revestidos do amor de Deus, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha que bacana.
Ah, não, então eu tenho muitos bens, então eu vou vender tudo, vou repartir com os demais, né? Isso era a comunidade de bens que eles chamavam lá no Antigo Testamento, né? A história da comunidade de bens, como é que é feita essa história? Segundo alguns historiadores, a comunidade de bens nasceu entre os essênios, seita judaica que floresceu durante o período interbíblico. Todavia, não levaram eles o seu projeto adiante por causa do seu legalismo e falta de amor. Ou seja, tudo que você faz na sua vida, se não tem amor, irmão, não vai durar, não vai durar. Você pode esperar qualquer coisa que você vai fazer, não tem amor não? Sai fora, vai acabar rápido, vai acabar rápido. Porque é o amor que mantém as coisas, a chama acesa, vamos dizer dessa forma, né? Bom, vamos continuar. No entanto, a comunidade de bens não somente floresceu entre os cristãos, olha para você ver. Por quê? Porque havia amor, né? Como também se espalhou por todos os continentes onde o cristianismo é verdadeiramente observado. Hoje, a comunidade dos bens dos cristãos traduz-se em hospitais, asilos, creches, leprosários e etc. Nenhuma outra religião em toda a história da humanidade mantém laços tão firmes de amor e de cristianismo. Ou seja, quando lá atrás os essênios queriam fazer as coisas e eles se ajudavam, as coisas não duravam porque eles não tinham amor impregnado neles para poder suportar as dificuldades às vezes dessas práticas. Mas quando você hoje está no Senhor Jesus e você resolve ir ali no asilo para poder dar um banho no velhinho, e você vê que aquele velhinho fica extremamente agradecido pela sua atitude, ele está manifestando a sua alegria a alegria dele de ter recebido o que de você? O amor. Quando você vai numa creche, pega um menino daquele e dá para ele um brinquedo e mostra para ele que ele pode ter tudo que o seu filho tem, né? Ele vai ficar tão alegre, tão satisfeito que ele vai te dar um abraço, aquele abraço puro, aquele sorriso gostoso e vai falar muito obrigado. O que você vai sentir? Você vai sentir que ele está agradecendo o quê? O amor que você tem por ele, né? Por isso essa prática de comunidade dos bens, ela é duradoura no meio dos cristãos e além de ser duradoura, ela se espalha por todos os lugares. Porque onde Jesus Cristo está, existe amor. Onde existe amor, existe essa questão de compartilhamento de tudo aquilo que nós temos, né? Porque Deus nos dá muito mais, né? Então nenhuma outra religião da história possui esse tipo de situação, né? Como é que a gente faz para a gente viver a comunhão dos santos? A comunhão dos santos, ela é assim, olha, amando-nos uns aos outros, né? Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, na versão revista e atualizada, né? Aí uma outra forma que a gente vê aí, consegue ver como se vive a comunhão dos santos, empatizando-nos uns com os outros, ou seja, levando a empatia, né? Em vez de você ter aquela cara turrona, aquela cara emburrada, aquela cara que vai, na verdade, afastar as pessoas, seja uma pessoa receptiva, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa que está de braços abertos para receber com um sorriso aquele que está diante de você. E aí isso significa comungar, né? Sincera e amorosamente dos sentimentos dos nossos irmãos, que enfatiza o apóstolo Paulo. Ele fala assim, ó, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso está lá em Romanos capítulo 12, verso 15. Ou seja, quando nós demonstramos essa empatia com o nosso irmão, e esse amor vai fazer com que tudo que o nosso irmão esteja sofrendo, nós também soframos, né? Para que nós consigamos também viver a mesma coisa que o nosso irmão está vivendo. Isso significa que eu e que você, nós somos iguais. Por quê? Estamos vivendo no mesmo corpo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça desse corpo onde nós vivemos. E se Cristo é o cabeça desse corpo onde nós vivemos, nós precisamos cada dia mais entender que se o meu irmão está alegre,
vamos lá, deixe-me alegrar com ele. Se o meu irmão chora, deixe-me chorar com ele. Porém, se eu estou com mais força do que ele, eu o abraço, empresto meus ombros e vou tentar confortar o meu irmão. Amém? Socorrendo os domésticos na fé significa que eu sei viver em comunhão, né? Quem são os domésticos da fé? Essa é a pergunta. Se bem nós prestarmos atenção à epístola que Paulo enviou aos Gálatas, né, nós vamos verificar que são aqueles que fazem parte da família de Deus. Por conseguinte, devem eles ser a nossa prioridade máxima. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Olha que bacana! Se você faz bem principalmente àqueles que são da casa, é porque à medida que você vai praticando fazer o bem, você não vai ter dificuldade em fazer o bem a todos, independente se eles são domésticos da fé ou não. Você tem que dar prioridade para tratar bem aquele que está no mesmo nível, no mesmo corpo que você. Mas você tratando esse aqui bem, o outro, do outro lado, também merece ser tratado bem. Agora, existe aí algumas coisas que são um pouco diferentes. Muitas vezes, aquelas pessoas que estão próximos a nós, tratam os outros lá de fora muito melhor do que trata a gente. Respeita os outros lá de fora muito mais do que respeita a gente. E então esse tipo de situação é uma situação que não está concernente com o que está escrito em Gálatas 6:10. Ou seja, você também faz parte do reino de Deus. Você é doméstico da fé. Então você merece ser tratado com respeito, com dignidade, com alegria, com unção, diferente de tudo aquilo que as pessoas vêm fazendo com você, que tratam primeiro os de fora, melhor do que trata você. Então isso tem que se inverter. Aprenda a tratar primeiro aqueles que são os domésticos da fé, para que posteriormente você consiga tratar bem também todos os que estão fora da fé. E lá ele vai ver o seu exemplo de cristão. Amém? Orando uns pelos outros é uma forma também da gente viver em comunhão. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejais curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, na Bíblia Revista e Atualizada. Veja bem, então, essas 4 coisas que nós falamos, né, elas vão fazer com que eu e você consigamos viver em comunhão com os santos, ou seja, amar uns aos outros é uma forma de viver, empatia com os outros é a forma de viver, socorrendo os domésticos da fé é a forma de viver, e orar uns pelos outros é a forma de viver em comunhão dos santos. Amém? Como conclusão desse estudo, a gente pode dizer da seguinte forma: olha, não pode haver cristianismo sem comunhão dos santos. Por quê? Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o Filho dele por nós. Então, o que significa isso? Significa que se Jesus Cristo está em mim e em você, ele manifesta quem? Deus. Se ele manifesta Deus, ele manifesta o quê? O amor. Não tem como você dizer que é cristão se você também não deixa esse amor ser manifestado, né? Isso significa o seguinte, olha, além de ser o vínculo da perfeição, ou seja, o amor de Cristo, que Cristo nos ensinou a ter, torna-se visível a unidade da fé. Levemos em conta também ser a comunhão dos santos, a recomendação que nos faz o Senhor Jesus Cristo. Está lá em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos amei. Olha para você ver que bacana. Se Jesus Cristo me amou, e olha que eu não presto. Se Jesus Cristo me amou, e olha, eu sou um pecador. Se Jesus Cristo me amou, ele pede, e ele não me julgou ainda, é claro que eu serei julgado de acordo com todas as coisas que estão acontecendo, né? Que eu faço, de acordo com as minhas obras, mas é porque Deus também é justiça, né? E então, significa que se Deus me amou, é para que eu também possa amar ao outro, não é verdade?
porque se eu amo ao outro, eu sigo o exemplo de Jesus Cristo. Então nós temos que ter atenção para essa declaração, né, que Deus faz para mim e para você. Ou seja, nós não devemos impor nenhuma condição para a aceitação dos nossos irmãos, né? Ou seja, você tem que ficar julgando ninguém, a não ser as que Deus impôs para aceitá-los. Ou seja, o que Deus impôs para me aceitar e para te aceitar? Que nós simplesmente obedeçamos. E o que é obedecer? Crer no Senhor Jesus como nosso único, legítimo, suficiente e salvador. A partir do momento que você faz isso, você começa a obedecer a palavra do Senhor. Você começa a saber o que o Senhor tem feito por mim e por você. Amém? Então isso faz com que nós tenhamos comunhão, né? E se nós temos comunhão com os santos, nós temos que cultivar essa comunhão e nos tornar cada dia mais cristãos. O que é de se tornar cada dia mais cristão? É fazer com que o amor de Deus se manifeste por mim e por você. Assim, nós terminamos o estudo dessa noite e eu quero orar com você, pedindo para que você cada dia mais entenda que ter comunhão com o outro significa amar a Deus sobre todas as coisas também. Amém? Louvado seja Deus, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor a palavra dessa noite, pedindo que o Senhor cada dia mais nos ensine a amar, pedindo ao Senhor que o Senhor cada dia mais nos ensine a ter comunhão com o nosso irmão, para que o teu mandamento seja cumprido em nós. Ó Deus, quantas e quantas são as vezes que nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos mostre o caminho a seguir, sendo que agora o Senhor revela para nós que o caminho a ser seguido é o caminho da obediência, o caminho a ser seguido é o caminho do amar ao outro como eu amo a mim mesmo. Então, Pai, em nome de Jesus, precisamos da tua misericórdia, precisamos da tua graça e precisamos da tua força para que nós consigamos amar ao outro sem julgar, amar ao outro sem ter que fazer absolutamente nada para condená-lo, e sim tratá-lo, aconselhá-lo, para que nós também, ao sermos aconselhados, também consigamos entender que assim como eu amo o meu irmão também me ama. Assim como às vezes eu posso estar na condição de aconselhar, às vezes eu tenho que estar na condição de ser aconselhado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, coloque em nosso coração a humildade para sabermos qual é a nossa real posição e em cada momento que nós devemos estar, para que nós possamos manifestar o amor do Senhor e ter esse amor sendo manifestado em nós. Seja o Senhor dessa noite, continua nos ensinando, nos capacitando, para que nós sejamos cada dia mais estejamos cada dia mais prontos para poder caminhar com o Senhor. E é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E todos aí digam amém. Que Deus abençoe a você, que Deus esteja com você, que Deus faça com que você cada dia mais tenha essa capacidade de amar o outro sem julgar. Sem ficar falando, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Fulano faz assim, fulano faz assado. Não, irmão. Todo mundo tem a sua liberdade para viver em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Nunca se esqueça que nós, como os pastores dessa igreja, amamos a você e a sua casa. Deus seja com vocês, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.